Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Silva Oliveira, sou advogada previdenciarista e atuei muitos anos como servidora do INSS. E hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre processo administrativo previdenciário, mais especificamente sobre a justificação administrativa, que é um meio de prova muito eficaz para reconhecimento de direito ainda na esfera administrativa, evitando assim a propositura de demandas judiciais que podem levar mais tempo para serem concluídas. Então, uma ferramenta eficaz utilizada no processo administrativo previdenciário para reconhecimento de direitos de interesse dos beneficiários do regime geral de previdência social. Nesse período que eu atuei como servidora, eu realizei bastante justificação administrativa. Na agência onde eu trabalhava, eu era a servidora que era nomeada para fazer esse procedimento, gostava bastante de realizá-lo. E eu estou aqui com vocês hoje para dividir um pouco do que eu aprendi como servidora e também como advogada, realizando esse procedimento junto à agência do INSS. Eu vou aqui dividir com vocês a tela para ficar mais didático, né, e ficar melhor o acompanhamento da matéria. Então, vamos lá. Então, como eu falei, o tema é a justificação administrativa. E esse é o meu Instagram. Se alguém não me segue ainda no Instagram, não, né, que quiser me conhecer melhor, será um enorme prazer ter vocês lá. Eu falo sobre processo administrativo, previdenciário, tá bom? Então, quem quiser me acompanhar, é só me seguir lá no Instagram. O que seria a justificação administrativa? Então, como eu falei, é uma ferramenta, um meio de prova, um procedimento que é utilizado no processo administrativo previdenciário, tem de interesse dos beneficiários, portanto, do segurado, mas também dos dependentes, das empresas, do regime geral, para que seja demonstrado, comprovado algum fato ou circunstância que não ficou satisfatoriamente comprovado por prova documental. Então, é para suprir a falta ou insuficiência de prova documental no processo administrativo previdenciário. Na maioria das vezes, vai ser para suprir a insuficiência. A regra geral seria a exigência de início de prova documental. Mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante que existe uma exceção aí e que a JA pode ser utilizada também quando não tem prova alguma material. Mas, em regra geral, o INSS exige o início de prova, alguns indícios de prova, que sozinhos não conseguiram demonstrar o reconhecimento daquele direito, mas que podem, então, através da oitiva das testemunhas, serem complementados esses documentos e, assim, reconhecido o direito ao benefício postulado. Então, essa é a JA, isso é a JA, está previsto no artigo 108 da Lei 8.213, no artigo 142 do Decreto 3.048 e na instrução normativa do INSS a partir do artigo 574. E se a gente quiser conhecer um pouco mais aprofundado, nesse caso, vale a pena o estudo da instrução normativa, porque a lei e o decreto é bem resumido com relação à JA. A sua importância é justamente evitar a propositura de demandas judiciais em casos que é viável via administrativa. Eu não estou aqui para falar que todo o processo é viável a justificação administrativa e que todos a gente tem que esgotar a via administrativa. Mas em muitos casos é vantajoso o entendimento, por exemplo, do Conselho de Recursos. Em muitas situações, você pode resolver mais rápido e receber mais rápido os atrasados, fazendo uso da esfera administrativa, mesmo que seja necessário a fase recursal.
Porque a maioria das vezes, na maioria das vezes, nós não vamos conseguir a autorização da JA na fase inicial. Infelizmente, a orientação, a instrução que é passada para o servidor, a gente sabe que é não autorizar a JA por falta de estrutura e uma demanda muito grande por falta de servidores. Infelizmente, a gente vê essa dificuldade no dia a dia. Então, eu não estou aqui para falar inventar. Na verdade, a gente está trabalhando com a realidade que nós temos hoje. E a realidade que nós temos, a gente sabe que está tão difícil na esfera administrativa como na esfera judicial. Então, nós temos que analisar cada caso especificamente e traçar a melhor estratégia. Só que muitos advogados acabam optando pela via judicial em todos os processos ou naqueles que não conseguem na fase inicial. E aí precisa da prova testemunhal e prefere partir diretamente para a via judicial. Em alguns casos não é adequado. Vamos citar como exemplo aqui os casos de pessoas que querem demonstrar dependência econômica, muitas vezes o rural, ou naquelas situações que o beneficiário acabou por uma má orientação, indicação de pessoas que muitas vezes não são advogados e são pessoas que atuam de forma não muito correta, acabam orientando os segurados a dar entrada em pensão por morte e, em LOAS, falando que não recebe mais, que não está mais com o cônjuge. E, na verdade, fala que está separado de fato. E aí, quando o cônjuge falece, a pessoa vai requerer pensão por morte. Nessas situações, os juízes têm sido muito rigorosos e quando ingressa judicialmente pedindo reconhecimento do direito e falando que moravam com aquela pessoa, com o segurado que faleceu, eles instauram o procedimento, mandam ofícios para polícia, para a Polícia Federal e demais órgãos para apurar o crime de falsidade ideológica. E nessa situação seria mais viável a esfera administrativa, porque na esfera administrativa a gente pode demonstrar o direito e, uma vez reconhecido o direito, simplesmente fazer a apuração do valor indevido recebido por aquele segurado, por aquele dependente, e depois ser feito o desconto na pensão por morte a ser concedida, que muitas vezes é mais vantajosa, mesmo tendo desconto dos 30%. Então, o que eu estou querendo dizer é que nessas situações em que o processo administrativo é mais viável, e que nós não conseguimos demonstrar o direito satisfatoriamente apenas com a prova documental, nós podemos utilizar da JA para complementar a prova documental e reconhecer o direito, ok? Então, tá aí a sua importância. Então, como eu disse, ela está prevista nos artigos 108 da Lei 8.213, no Decreto 3.048, no artigo 142, e a partir do artigo 574. E que basicamente seria o conceito legal, né? Além do que eu já falei, o que é importante dizer é que a JA não pode ser utilizada para comprovar fato que dependa de registro civil, registro público, como casamento, óbito, filiação. Então, esses fatos que dependem de registro público não podem ser comprovados por meio de JA. E também, ela não pode vir como um procedimento autônomo. Ela tem que sempre preceder ou estar ali dentro de um processo administrativo, seja de atualização dos dados do CNIS, de um benefício propriamente dito, mas ela tem que sempre estar vinculada a um processo administrativo previdenciário. Mesmo que eu esteja pedindo só uma atualização dos dados do CNIS, isso gera um processo administrativo, uma vez que esse reconhecimento é negado ou que eu estou ali na esfera administrativa pedindo uma inclusão, um acerto do CNIS, ele já gera um processo administrativo e ali eu posso pedir a JA, mas sempre tem que estar vinculada a um pedido principal
né, que vai gerar um processo administrativo. Bem, como eu disse, sempre a justificação administrativa, ela vai exigir o início de prova material. Então, a regra geral é que tem que existir início de prova material. O que seria esse início de prova material? Tem que ser indícios documentais, provas documentais que por si só não conseguiram comprovar aquele direito, mas que mostram indícios de que ele pode, de fato, ter ocorrido. Então, aquele fato, aquela circunstância que a gente queira provar, ele está ali, mas não gera uma convicção para quem está julgando. Então, por exemplo, no caso de uma dependência econômica, eu posso ter uma prova de mesmo domicílio e mais algum outro documento, ou às vezes eu tenho até só a prova do mesmo domicílio. E aí eu preciso provar a dependência econômica. Às vezes eu até tenho a prova de mesmo domicílio atual, próximo ao óbito, e tem uma ficha de registro em que o segurado declarou que era dependente economicamente, quer dizer, que o dependente dependia economicamente do segurado, daquele empregado. Então, na ficha de registro está lá a mãe como dependente, mas é uma ficha antiga, muito antiga, então não dá para comprovar apenas com aqueles dois elementos que a dependência econômica existia até a data do óbito. Eu provo o mesmo domicílio na data do óbito, mas tem uma prova de dependência econômica antiga. Mas são indícios, certo? São indícios de que pode ter realmente a dependência econômica. Então, eu utilizo essas provas para autorizar, para pedir autorização do processamento da JA, para que elas sejam complementadas com a prova testemunhal. Então, o que é o indício, o início de prova material, são indícios, são documentos que sozinhos não demonstram o direito, mas que eles levam a demonstrar, a parecer que aquele direito realmente pode ter acontecido. A prova material, ela sempre tem que ser contemporânea aos fatos que a gente pretende demonstrar, ou seja, tem que ser da época. E como assim da época? A gente vai avaliar a emissão, a data do registro, da emissão daquele documento. Então, por exemplo, no caso da certidão de inteiro teor, o pessoal tem muita dúvida. Como que um documento que é extemporâneo vai provar aquele direito? Na verdade, a certidão de inteiro teor nada mais é que uma transcrição de um documento feito na época, que tem fé pública. Ele é baseado num documento emitido na época. Então, uma certidão de inteiro teor de um casamento em que a pessoa declarou lavrador, ela declarou lavrador no ano que ela se casou. Portanto, lá em 80, em 90. Então, ela vai servir de prova porque demonstra que naquele ano a pessoa declarou a profissão lavrador. Então, sempre tem que ser contemporâneo aos fatos que a gente pretende provar. Se é para provar algum vínculo de emprego, uma atividade rural, se é um período extenso, nós vamos ter que provar através de documentos que demonstrem o início, o fim, e se for um período extenso, inclusive provas intermediárias. Se for uma atividade rural, por exemplo, e tiver apenas um ano de prova, aquele um ano ele pode valer só para comprovação daquele ano, né? A prova, aquele documento vai valer só para demonstração daquele ano de atividade e fica complicado. Então, muitas vezes a gente tem que ajudar os segurados a ir atrás dos documentos para formar um início de prova documental suficiente para autorizar a JA. Se ela for muito frágil, o período for um período extenso e você conseguir provas frágeis e que não demonstram todo o período, provavelmente essa justificação não será autorizada ou ela será autorizada só para aquele período que tem as provas. No caso da atividade rural, o INSS sempre vai utilizar para períodos de atividade rural o marco inicial, o marco final, e se for um período aí de 3, 4 anos, ele pode exigir
as provas intermediárias, tá? Então, esse é o que na prática acontece. A gente pode usar também o exame grafotécnico, que é aquele exame que comprova a letra da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa trabalhava como numa empresa agrícola, numa atividade rural e era escriturário, uma vez eu fiz uma JA assim, a pessoa apresentou os livros, porque ele que fazia a escrituração do que era produzido na fazenda. Então, ele tinha a única prova documental, quer dizer, não era a única, mas uma das provas apresentadas e que demonstrava bastante tempo de atividade rural, eram os livros em que ele fazia escrituração. Mas como que ele ia provar que a letra era dele? Através do exame grafotécnico. Então, no artigo 581 da Instrução Normativa, vai falar do exame grafotécnico para demonstração para comprovação da letra, né, em documentos, como início de prova material, e o artigo 575 da IN vai falar do início de prova material. Qual que é a exceção que não